Invictas para mim é algo transformador. É algo que nos transforma de dentro para fora. O Invicta trouxe grandes mudanças na minha vida, mudanças positivas, mudanças maravilhosas, mudanças que só Jesus sabe como eu testemunho. Ele realmente faz uma transformação na sua vida, no seu caráter, no seu modo de ser, de agir, de pensar. Eu tenho entendido sobre a minha identidade, sobre o meu temperamento, quem eu sou, o que eu sou, quem Deus deseja que eu seja. E quando eu conheci esse curso, a minha vida realmente se transformou. Se eu orava, passei a ser uma mulher mais oracional. Se eu já buscava, passei a buscar muito mais. No Invictas eu assumi a minha verdadeira identidade. O Invicta me ensinou muito. O Invictas é assim tipo o divisor de águas. E me tirou alguns medos, alguns traumas. Foi muito profundo em curas que eu achava que nem precisava e ele me tocou. Ele me fez mergulhar muito profundo. E o curso Invictas, para mim, tem sido algo transformador. Algo que eu precisava trabalhar, mas eu não sabia. E o curso Invicta tem aberto os meus olhos. É um divisor de águas, nos ajuda muito a crescer, não só espiritualmente, mas emocionalmente, financeiramente. Pois deixamos de deixar as coisas apenas nos papéis e começamos a praticar. Tinha dificuldades realmente de saber quem eu era, mas depois do curso eu aprendi muitas coisas, aprendi a me reconhecer e a identificar muitas coisas na minha vida. É um divisor de águas. Amei o curso e só tenho a agradecer a pastora Ruth Catalo. Olá, mulheres! Olá, querida! Seja muito bem-vinda à nossa segunda aula. Eu sou a pastora Ruth e nessa série de 4 aulas eu estou a te ensinar como descobrir o seu chamado, os seus dons, as suas competências e como usá-los para desfrutar de uma vida plena. E nessa aula eu vou te ensinar sobre as características e a postura que uma mulher invicta precisa ter em meio a esse mundo em que vivemos. Como ela lida e administra as suas demandas e ao mesmo tempo como ela reage diante das pressões do dia a dia. E talvez possa ter passado por algum momento em sua mente que isso não é para você. Que talvez você não consegue dar conta, porque talvez não foi apoiada, porque não te encorajaram, porque alguém te descreditou, porque te humilharam. E veja, eu te entendo completamente, porque eu passei por situações parecidas há um tempo atrás, até que eu também pude passar por essa transformação e me tornar numa mulher invicta. Não apenas eu, mas centenas de mulheres assim como você. A maior transformação até aqui em mim é a perseverança. O Invictas não é um curso, é uma jornada de pura cura. Me mudou, foi a vergonha e o medo. Eu venci isso através do curso Invictas. Hoje eu posso dizer que eu sou corajosa para continuar seguindo em frente. E o Invictas tem sido sensacional para minha vida. Realmente mudou de verdade, mudou o meu jeito de ser, mudou o meu jeito de pensar, mudou o meu jeito de lidar com as coisas. E antes de eu entrar pro Invictas, eu era uma menina cheia de dificuldades, eu não sabia lidar com as dificuldades que estavam acontecendo na minha vida. E hoje eu já posso dizer que eu sou uma mulher que sei lidar com as dificuldades, uma mulher madura diante das situações. O Invicta é uma transformação diária, né? Quando ela falou assim, eu vou pegar na sua mão, nós vamos caminhar juntas, sabe? Aquilo ali, falei assim, meu Deus, eu preciso disso nesse momento. E graças a Deus que eu tive meu ouvido sensível, meu coração e a minha mente, sabe? E eu consegui fazer o Invictas. E hoje eu sou uma nova mulher. Para aquelas pessoas que pensam que é apenas um curso, não se engane. É muito mais além. É só você entrar e experimentar. Invicta é isso. É transformação. É identidade bem resolvida.
E antes de irmos para o conteúdo da aula 2, eu quero te lembrar que na aula 1 nós aprendemos sobre os inimigos da mulher invicta. E vou repetir uma frase que falei: aquilo que você não identifica, você não muda. Isso mesmo, e o que você não muda pode te destruir. Há uma guerra, e em uma guerra você precisa identificar os seus inimigos e entender contra quem você está lutando. Senão, você acaba descontando em todo mundo, no seu marido, na sua família, nos seus filhos, amigos, vizinhos, nas pessoas ao teu redor, achando que elas são suas inimigas, quando na realidade não é bem assim. Por isso é que eu recomendo que você volte para a aula 1, assista ela e depois volte para essa aula aqui. Você precisa, querida, você precisa identificar os teus inimigos. Você precisa identificar primeiro os teus inimigos para que a partir dali você busque as características de uma mulher invicta. Porque o desenvolvimento dessas características tem um propósito. E também eu quero dizer que estou muito feliz por essa comunidade, esse grande exército de mulheres com desejo de mudança, de transformação, com esse desejo de encontrarem-se quem são em Deus. Esse desejo de viver uma vida plena, descobrindo e aplicando os seus dons e as suas competências, usando o que tem de bom a seu favor, a favor da sua família e diante da sociedade para deixar um legado intacto. Já são muitas mulheres que estão a fazer parte dessa comunidade de Facebook, partilhando suas experiências, curando umas às outras, sendo usadas por Deus para transformarem umas às outras. E para você que também deseja fazer parte dessa comunidade, é só clicar no botão em azul, ok? Que estará abaixo desse vídeo, no final dessa aula, ok? Você não está sozinha. É importante que você saiba disso, querida. Você não está sozinha. Há um exército de mulheres se levantando, assim como você. Então, se ainda não entraste para essa comunidade do Facebook, entra lá, porque você precisa fazer parte dessa comunidade. Bom, você já percebeu que eu não estou sozinha aqui, certo? É claro, além de todo o nosso suporte, de toda a equipe aqui, eu estou aqui com o meu terceiro filho. Sim, de todos os títulos que eu tenho, um dos melhores é o de mãe. É muito bom quando eu ouço o som da voz dos meus filhos. Mamãe, mãe, mãe. Como isso me faz muito bem. E eu estou aqui com o nosso caçula, né, o Mahat. O nome dele significa guardado em Deus e para Deus, ok? Mahat. E eu sou muito realizada, não só no Mahat, mas também no Daniel, de 3 anos, e na Silvina, de 6 anos. Eu era estéril, não poderia ter filhos. Deus me abençoou com 3, ok? E isso é tão poderoso porque diante do diagnóstico dado pelo homem, era improvável, era impossível, era incapaz de poder segurar no colo a vida. E Deus, mais uma vez, contrariou a lógica e Ele me arrancou um suspiro. Ele arrancou da nossa família um suspiro. Deus é especialista em arrancar suspiros para aquele que crê, porque Ele é especialista em realizar milagres. Assim como diz a palavra, por acaso existe alguma coisa impossível para Deus? Eu não sei qual é o diagnóstico que talvez você tenha recebido da medicina. Talvez não necessariamente na saúde, talvez na justiça ou de qualquer uma outra realidade. Eu não sei quais são as sentenças que liberaram para a tua vida, mas eu quero que você saiba disso. Acaso existe alguma coisa impossível para Deus?
Os meus 3 filhos, eles são a representação real da fidelidade de Deus na minha vida. Eles são a certeza para me levantar e continuar marchando. Eles são parte essencial da minha missão de vida. E eu estou muito feliz em poder liberar isso para ti, porque o ministério da maternidade me trouxe ao renascimento. Me trouxe ao renascimento. O ministério da maternidade me mostrou a grandeza de Deus, a bondade de Deus. E hoje, enquanto nós falamos das características, hoje, como nós vamos falar das características da mulher invicta, é importante que você entenda isso claramente. Primeiro, quem é a mulher invicta? Segundo, como se posiciona a mulher invicta diante dos desafios? Terceiro, quem não é a mulher invicta? E isso é muito importante porque vai fazer toda a diferença na trajetória da mulher invicta. E agora que você já descobriu os inimigos da mulher invicta, você vai entender então essas características para que você possa conquistá-las e esses atributos também para que você possa tê-los, ok? Para que você possa então realizar aquilo que você precisa nessa jornada chamada vida. Mas então, quem é a mulher invicta? O que significa ser invicta? Por que invicta? Primeiro porque ela luta a partir de uma vitória, não correndo atrás de uma derrota. A mulher invicta é aquela mulher que é original, que não perde, que nunca sai derrotada, porque ela aprendeu a ver oportunidades no meio dos seus problemas. Invicta é uma campeã que busca vencer na força do Espírito Santo e no poder de Deus. Invicta é uma mulher inquebrável. Isso pode-se ainda aplicar àquela mulher que deixou de ser menina e tornou-se mulher com M maiúsculo. No seu comportamento, na sua essência, no seu dia a dia, na forma como ela se coloca, como ela fala, como ela veste, nas suas pretensões. Aquela mulher que é corajosa, ousada, cheia de fé e pronta para enfrentar-se primeiro a si mesma. Todos os dias, se nocauteia todos os dias. E então estar preparada para enfrentar as suas demandas no cotidiano. Porém, há um processo a ser vivido para chegar até esse patamar, ok? E começamos como? Com um processo que nós chamamos de refinamento. O que é o refinamento? Anote aí. O refinamento é um processo de purificação e santificação, cujo objetivo é servir a interesses maiores. Você entendeu bem? O refinamento se manifesta na essência e na bagagem carregada na vida de uma mulher que deseja ser invicta e às vezes sofre alguma manipulação nas suas identidades. Na primeira aula, na aula 1, nós tivemos a descoberta dos inimigos e um deles é não conhecer a sua identidade. E você entendeu o que acontece quando eu não sei qual é a minha identidade? O que é que eu perco? Como é que eu me comporto? Como é que eu sofro quando eu não conheço qual é a minha identidade? E esse é o inimigo perigoso. E agora, hoje, você está começando a entender que dentro dessa identidade, de uma maneira geral, ainda tem 5 identidades. Quais? Primeiro, a identidade estabelecida no berço. Segundo, a identidade estabelecida na conversão. Terceiro, a identidade estabelecida na escola, diante da sociedade. Essa aqui é forjada ali, no dia a dia. Quarta, a identidade pessoal. Aquela que você mesma desenvolve diante do espelho. Ok? E a quinta, que é a identidade magna. A que Deus estabeleceu para a tua vida. E é importante que você possa entender que essa última, essa quinta identidade é que deve liderar a sua essência, a essência da mulher invicta, tá? E muitas vezes, para que
ela chegue nesse patamar, ela tem que desconstruir algumas coisas que mutilaram ela ao longo da sua história. Por quê? Porque para viver a sua história, ela precisa primeiro trilhar uma passarela, trilhar um caminho, fazer uma jornada. E isso eu já vou falar daqui a pouco. Primeiro vem comigo nessas 5 identidades. Ela precisa desconstruir algumas coisas das suas identidades. Primeiro, a identidade estabelecida no berço, diante da sua família. Porque nesse processo de refinamento, ela vai ser lapidada para retirar tudo aquilo que te mutilou. Os traumas, as dores, os nãos, aquelas memórias doloridas que você carrega, talvez do pai, talvez do padrasto, talvez da mãe, uma mãe omissa, uma mãe controladora, narcisista. Você terá que desconstruir algumas coisas também que aconteceram na sua conversão, segunda identidade, que não foram bem construídas. Por que não foram muito bem construídas? Porque geraram certos equívocos com relação a Deus na tua vida. Principalmente nessa área espiritual, porque você se converteu, não teve um discipulado. E aqui eu já paro para te perguntar. Quando você se converteu, quem te discipulou, quem te ensinou, quem te acompanhou? Isso é muito importante. Porque em João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E o problema é quando, ao invés de passar por esse caminho chamado Jesus, você passa por outros caminhos para chegar a Deus. E agora me diga, você é realmente cristã, querida? Você tem realmente Deus na vida? Quais são as provas de que você tem Deus na vida? Quais são as provas de que o Espírito Santo está dentro de você? Mas como posso saber dessas coisas, Ruth? Pela tua essência, pelo que você pensa, pela maneira como você vive, pela forma como você reage quando as coisas saem do teu controle, quando as coisas não saem do jeito que você esperava, quando pisam no teu calo, quando tocam no teu orgulho, nas tuas raivas, nos teus medos, nas tuas lacunas, aquilo que você fala sem pensar. A forma como às vezes você tem desejo de vingança diante daqueles que te feriram. E muitas vezes nesse processo de enxergar essa sua segunda identidade, é importante verificarmos que se tudo isso não for tratado, nós veremos essas mutilações sendo expostas, vendo feridas não cicatrizadas, onde você muitas vezes perceba que de dentro para fora tem muita coisa que ainda cria interferências, cria ruídos no seu refinamento. Você ainda machuca quem não te feriu, desconfia, sangra por cima de quem não te cortou, por cima de quem não te machucou, ok? E isso é importante por quê? Porque a nossa alma, queridas, foi feita para ser liderada e não para liderar. A nossa alma não pode ser governante. E é por isso que muitas mulheres, por não saberem dessa verdade, começam as coisas movidas e motivadas pela vontade. E aí no meio do caminho perdem a vontade e desistem fácil. Quando você desiste, você tem que saber que antes de desistir daquele sonho, do projeto, do casamento, do ministério, daquela empresa, você está a desistir de você mesma por não saber exatamente como se manter focada naquilo que Deus te convocou para viver. Veja Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 17, onde o apóstolo Paulo vai dizer: andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque o teu Espírito luta contra a tua carne, para que você não faça aquilo que é segundo a vontade de Deus, que é boa na tua vida. Mas quando eu sou governada pelo Espírito de Deus, a minha vida não é movida pela minha vontade, ou pelas minhas emoções, ou pelos meus sentimentos. Eu me defino por aquilo que eu sinto. Eu não sou o que eu sinto, eu posso escolher. Eu tenho opções. E o Espírito Santo é aquele que me conduz. Ele sim. O Espírito Santo, nessa perspectiva que o apóstolo Paulo coloca, ele está sendo colocado como um governante. Aquele que consegue governar a minha vida, as minhas decisões. A minha vida é movida por obediência, eu me mantenho motivada, consigo me manter focada, independentemente da existência ou inexistência da minha vontade. E esse é o segredo da constância, da disciplina de uma mulher invicta.
Então, você já conseguiu perceber agora o que é que está em jogo aqui? E na terceira identidade, aquela que é forjada na escola, perante a sociedade, onde você muitas vezes é conduzida a pensar: quem sou eu? O que eu não sou? Quem eu não sou? O que eu quero? O que eu não quero? Quem eu devo ser? Quem não devo ser? Quem preciso ser? Quem não preciso ser? Isso é muito importante, porque na identidade pessoal eu vou identificar algo diante do espelho. E ali eu vou fazer escolhas. E muitas vezes eu escolho diante das afrontas das pessoas que me machucaram. Às vezes você sofreu bullying quando você era uma menina. Às vezes sofreste algum abuso, seja ele sexual, físico, seja ele de âmbito moral, seja ele patrimonial, espiritual, não importa. Você sofreu abuso de alguém que você amava, que gostava, que confiava. E dentro dessa situação, você começou a perceber que você está desprotegida, que não tem ninguém para te defender. E aí talvez você falou com a sua mãe e disse: eu estou a sofrer abuso. E às vezes é de um padrasto ou de um líder espiritual, um líder religioso. Às vezes de um chefe da empresa, alguém. E quando você foi falar, abrir o coração, olharam para você e te taxaram de mentirosa. Talvez uma mãe omissa olhou para você e disse: você está com inveja do meu relacionamento, queres me destruir, você está isso, você está aquilo. E aí, dentro disso, você olhou para o espelho e estabeleceu o quê? Uma identidade pessoal. Só que errada, baseada no contexto de afronta, construída a partir de uma dor que te destrói, porque você foi edificada no meio da vingança, do sentimento de se vingar, de se projetar, porque você cansou de sofrer, você cansou de apanhar, de ficar naquele canto enquanto ele chegava, enquanto te tocava de uma forma indevida, enquanto batia, enquanto fazia ou ela batia, porque talvez o abuso que você sofreu não veio de um homem, mas veio de uma mulher. Uma mãe que deveria te proteger, uma tia que deveria te proteger, uma avó que deveria te proteger. Talvez o abuso que você sofreu foi de uma pessoa que deveria te cuidar, te proteger, te honrar, só que te levou para se prostituir, te entregou para um homem adulto, para te tocar de uma maneira inapropriada, para fazer algo, e de repente você começou a se ver fazendo trabalho de prostituição para uma pessoa que te ameaçava, inclusive, de que você seria expulsa de casa. E talvez você era a mais velha entre os irmãos e não tinha como não fazer, porque você ficava a pensar: se eu não fizer, os meus irmãos serão escorraçados, irão para a rua. Ou talvez você até foi para a rua, comeu no lixo, te chamaram de cachorra, de cadela, disso e daquilo. Várias palavras, teve que ouvir que você é burra, que nunca consegue, que você não é tão inteligente. Ou foram preconceitos, palavras de um caráter com relação a seu físico, seu corpo, que você é gorda demais, alta demais, magra demais, isso de menos. E a partir desse momento você desenvolveu o quê? Um escudo de defesa. Eu preciso me defender, preciso dar um jeito. E aí você fez o quê? Começou a se tornar algo diferente do que Deus queria. Por que é importante? Por que é importante você entender isso nessa quarta identidade? Por que é importante compreender isso? Para você saber que você não pode estabelecer a tua identidade a partir de uma dor. Porque quando você faz isso, gerando essa identidade a partir do sentimento de vingança, você estabelece uma mulher retalho, cheia de lacunas, reproduzida por padrões repetitivos, crenças limitantes, manias irritantes e paralisantes que muitas vezes afastam os outros de você. E aí se tornas nessa mulher retalho que tem dificuldade de se inserir, tem dificuldade de se sentir aceita, de se sentir amada, de se sentir querida, tem dificuldade de se sentir apaixonante, tem dificuldade de confiar nos outros, tem dificuldades de achar que pode ser uma inspiração. E aí o que é que você precisa fazer? Parar e dizer: meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? Porque essa essência não é original. Você entende? Para ser invicta é necessário primeiro matar essa mulher estabelecida a partir desse sentimento de vinganças, essa mulher que renasceu
da angústia, do desejo de vingança, do ressentimento, da raiva. Essa mulher que renasceu do desejo de fazer igual fizeram com ela, igual fizeram com a sua mãe, igual fizeram com a sua família, igual fizeram. Essa não é a mulher que você tem que ser. Essa não é a invicta. Essa mulher tem que morrer. E lá em João capítulo 12, versículo 4 vai dizer: em verdade vos digo, se o grão de trigo cai na terra, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Querida, sinto te dizer, mas sabe por que você não consegue talvez ser a invicta que você deveria? Porque tem uma impostora aí dentro de você. E essa impostora tem que morrer. E sabe por quê? Porque enquanto ela estiver viva, você nunca vai conseguir passar pelo processo de refinamento. Para ser invicta, é necessário primeiro matar a mulher de pedra de dentro de você. Matar a mulher que é só carnal, essa mulher que é de vento, essa mulher feita de nada, essa mulher vazia, essa mulher que tem tendência a ser fútil, essa mulher com as identidades confundidas. E às vezes é aquela coisa, você é uma mulher casada, mas ainda tem prazer em ficar com outras mulheres. Desculpa, mas Deus não estabeleceu assim. E eu não quero que você me entenda como uma homofóbica. É que na verdade tem algo errado com você, com a tua vida, na tua vida. E eu quero que você entenda algo muito bonito. O que Deus tem para ti é maior. O que você pode experimentar é maior. E a felicidade que você sonha, ela existe. Sim, só que não do teu jeito, não dessa maneira, não no meio do lamaçal. E quando Deus, Ele criou você, Ele pensou em algo lindo. Então por que você gosta do contrário que Deus estabeleceu? Pensa nisso, desde quando? Por quê? O que houve? O que aconteceu lá? E às vezes você é a mulher que casou com um homem e foi trocada por um outro homem, ok? O teu marido foi embora, te deixou e foi ficar com outro homem. E você não consegue superar a dor da traição e pensa, o que eu tenho de errado? O que eu tenho de errado? Às vezes você é uma mulher que só se satisfaz olhando e querendo homens já casados com outras mulheres. Porque você se sente atraída, se sente excitada, olhando para homens com alianças, manda nudes, manda coisas, faz coisas. Você fica feliz, é maravilhoso para você. Às vezes você é a mulher que não consegue entender o que há de errado com você. Quer um parceiro, quer um relacionamento, quer ser feliz, mas não consegue. Não consegue. E não consegue entender o que está acontecendo. Começa e termina o relacionamento, começa e termina. E toda vez está lá tentando e tentando. Talvez nós estamos a lidar com uma mulher retalho aqui. Que todas as vezes tenta, mas quando dá conta, os teus medos já te controlaram, a tua culpa, as tuas lacunas. E na quinta identidade você vai perceber o quê? Que na quinta identidade, Deus está em ação. E o que nós chamamos aqui na quinta identidade de identidade magna. E ela é tão poderosa que nós encontramos lá na primeira carta de Paulo, no capítulo 2, versículo 9, onde nós vemos a Bíblia dizendo: porque vós sois geração eleita, nação santa, propriedade exclusiva do Altíssimo. Aqui na quinta identidade nós entendemos que eu pertenço a alguém. Eu fui criada por alguém. E esse alguém me criou para um propósito especial. Então, quando eu descubro isso, o que acontece? O que acontece? Quando eu sei a minha identidade, eu sou livre das prisões indevidas. Porque aí eu começo a entender quem sou eu e quem são os outros. Eu entendo o que é meu, o que eu devo escolher, o que eu não quero, o que eu quero. E o melhor de tudo é que eu posso escolher, e quando me convidarem para a roda dos escarnecedores, eu terei autoridade para dizer não. Tem muita mulher que não está tratada e não consegue. Não está tratada nas 5 identidades e não sabe dizer não. Se ela dizer não, ela já fica com culpa. Ela já se sente rejeitada. E eu preciso dizer, às vezes você será rejeitada. Tem mulher que não sabe ser rejeitada. Às vezes não vão te chamar para a roda dos amiguinhos. E às vezes você precisa aprender a dizer não sem culpa. Porque quando você diz não e sente culpa, é porque talvez temos uma mulher retalho aqui.
Existe alguma coisa ali que não está bem. Você não passou pelo processo de refinamento. E aí é importante que você entenda que você não controla o que os outros fazem com você, mas você pode escolher o que você vai fazer com aquilo que os outros te fizeram. E quando eu conheço as minhas identidades, eu não sou uma coisa. Eu não sou uma coisa que dá satisfações para o diabo. Eu não cedo às chantagens. Eu não agrado as pessoas para ser aceita. Eu busco agradar a Deus primeiro. Eu não procuro me justificar diante das pessoas que se levantam contra mim no meio dos meus processos. Eu me lembro de continuar cuidando da minha vida. Porque o que os outros fazem ou deixam de fazer não é da minha conta. Quando eu conheço a minha identidade, eu posso sorrir, me alegrar, dançar. Eu posso compartilhar de tudo isso com o mundo. Porque afinal, o conhecimento da minha identidade vai me levar aonde? Para a prática dos meus dons e dos meus talentos. Conhecer essas características vai me levar a descobrir, a saber minha força, minha coragem, minha resistência, minha ousadia, independentemente do que aconteceu comigo lá atrás, nas minhas outras identidades, naquelas que não são a identidade magna. E muitas vezes, diante de um casamento difícil, eu não foco só no problema, eu começo a identificar as possibilidades, as múltiplas possibilidades que estão ali para mim, as soluções que podem se apresentar. Eu busco tesouros no meio dos meus escombros. Diante de um casamento difícil, diante de situações onde talvez você teve que fazer alguns abortos, ou um aborto está sendo nesse exato momento coagida a fazer isso, a matar a vida que está dentro de ti. Compreendendo que o teu corpo não é um cemitério, um sepulcro que destrói, não. É uma fonte de vida, conectada em Deus. Deus te quer como cooperadora na geração de vida. E aí você tem que começar agora a parar e entender. Isso é muito poderoso, entender. Porque eu começo a descobrir que entre ser e não ser, eu escolho ser. E aqui eu começo a descobrir do que eu sou feita. Aqui eu começo a descobrir então que no processo de refinamento eu preciso desenvolver as características mais potentes de uma mulher invicta. E acredite, são muitas. Eu vou colocar algumas aqui, algumas magnas. E primeiro, a mulher invicta tem que ser livre. A mulher invicta deve ser livre. Livre. Você não vai conseguir voar com correntes nos pés, com correntes nas mãos, com correntes nas asas. Você precisa primeiro desfrutar da liberdade. E como vem essa liberdade? Pela transformação em Cristo, pela cura. Como vem essa liberdade? Conhecendo a verdade sobre Deus, sobre você, sobre o mundo. Como vem essa liberdade? Se livrando de todo o pecado, de todo o lixo, de toda coisa torta, de tudo que te amarra, de toda a mentira de Satanás gerada pelas circunstâncias, maculando e manipulando a sua identidade, a sua essência, diante de tudo isso que já colocamos aqui. Em Gálatas 5:1, Paulo vai dizer, para a liberdade foi que Cristo os libertou. Querida, nós muitas vezes falamos de empoderamento. Uma mulher escrava não tem empoderamento de coisa nenhuma. Empoderamento não é pintar o cabelo da cor que você quer. Empoderamento não é poder ficar com um homem aqui, outro ali, fazer o que você quer. Empoderamento não é passar em cima das pessoas, sendo arrogante, grossa, bruta, mal educada. Empoderamento não é você andar pela rua nua, mostrando seus decotes, mostrando seu corpo, quando você deveria se preservar. E eu sempre digo, eu não sei o que você busca fazendo isso, se você faz isso, mas quando você sai nua, o homem que te quer, que vai atrás de você,
porque você mostrou o corpo, o peito, a bunda. Ele só quer isso, ele só quer a tua carne, ele só quer sexo, ele só quer o teu corpo. Ele não está interessado na sua essência, ele quer o que você está a oferecer, esse corpo ali. Só que não é isso que você quer, é isso que você quer. O que você diz quando você sai na rua? E o empoderamento muitas vezes nos confunde. Uma mulher primeiro, ela precisa ser livre. A Invicta é livre. Livre dos dogmas, dos sofismas, dos paradigmas, das mentiras. Daquilo que você adquiriu na formação dessas identidades, sendo muitas vezes massacrada. E você precisa a partir daí se livrar disso para identificar o que Deus tem para você. Então a primeira característica da Invicta é liberdade. Sem liberdade não tem cura. Sem cura não tem liberdade. Sem liberdade não tem alegria, não tem felicidade. Sem liberdade não tem nada, porque você nem sabe o que é teu. Segunda característica, disciplina. A disciplina, queridas, a disciplina ela é gerada por uma decisão. A disciplina é o resultado de uma escolha. Você escolhe ser disciplinada e todos os dias vai ter situações para te deixar indisciplinada. Só que você tem que entender que a disciplina é muito mais do que cumprir uma rotina, cumprir uma liturgia. A disciplina é a autovalorização da sua vida. A disciplina é a consciência de que você não tem tempo a perder, você só tem uma vida. A disciplina é a decisão de não ser uma mulher medíocre, uma mulher pequena, uma mulher fútil, que não faz coisas grandes, porque você foi criada para fazer coisas grandes. A disciplina vai te trazer a recompensa da honra. Os disciplinados ganham. Os disciplinados se tornam inspiração. As disciplinadas conseguem resultados satisfatórios, porque elas se valorizam, valorizam a sua vida, valorizam o seu tempo, as suas escolhas, valorizam a sua história, valorizam as oportunidades que recebem. E isso tem que ficar muito claro para nós, porque quando nós olhamos para a Bíblia, um exemplo de disciplina que eu vejo muito é Daniel. Daniel é tão disciplinado que ele decide começar um tempo de oração. E ele ora de manhã, de tarde, de noite. E em nenhum momento ele abre mão. Não importa o que está a acontecer. A primeira coisa que ele faz é olhar para Deus e buscar a sua face, a sua vontade e estabelecer muito mais do que uma rotina de oração. Muito mais do que uma rotina devocional. Ele estabelece uma vida devocional. E a disciplina vai trazer isso como recompensa. Uma vida devota, uma vida devocional. Porque isso aí já não me cansa. Porque quando eu tenho uma vida devocional, eu não sou indisciplinado, eu não procrastino. Porque a minha vida é devota a um ser superior, a um Deus poderoso. E isso é muito importante. Porque quando eu li o livro do Gabriel Chalita, Mulheres que Mudaram o Mundo, me marcou muito uma frase que ele diz: existem momentos em que os incomodados precisam vencer os acomodados. E nesse mesmo livro, Gabriel Chalita, ele vai contar a história de Joana d'Arc. A maneira como essa mulher marca a história da França e do mundo é muito poderosa. E quando você vai ver a biografia de Joana d'Arc, você descobre a disciplina que ela tinha. Ela era disciplinada e não traindo os seus princípios. Ela honrava o tempo. Ela era disciplinada com seu código de honra. Ela tinha disciplina com seus compromissos, com seu exército. O exército que ela liderava. A disciplina enquanto líder. A primeira mulher ali sendo colocada como comandante do seu exército. E ela tinha tanta disciplina que a disciplina dela lhe rende uma honra que até hoje o nome dela é citado. Então muitas vezes você olha e você pensa, como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou conseguir? Você tenta desistir, tenta levanta, mas não tem coragem de fazer coisas relevantes, de manter o foco, tem sempre uma desculpa, você sempre se adia, tem facilidade às vezes de ajudar os outros, mas você acaba ficando para trás. Você não sabe que quando você se ajuda em manter a disciplina, você ajuda os outros ganham quando você mantém o foco. E isso na prática, o passo a passo,
gera resultados muito bonitos. Não tem como você não ser uma mulher frutífera. As pessoas que influenciam o mundo são disciplinadas. As mulheres que impactam o mundo são disciplinadas, tanto na Bíblia quanto fora dela, ao longo da história. Entendeu? A terceira característica é proatividade. Proatividade. E eu preciso te confessar uma coisa. Eu tenho uma moça que me ajuda com a limpeza da nossa casa. Nós temos uma secretária pela Academia da Mulher. Nós temos uma equipe que trabalha não só na academia, na Metodei, nas nossas empresas. Eu não tenho babá. Eu já tive uma babá. Só que babá, você não escolhe de qualquer maneira. Você tem que orar, você busca de Deus. Porque a pessoa que vai te ajudar com os teus filhos, o mais importante que você tem, essa mulher, ela vem para te auxiliar a fazer melhor o teu trabalho, não para fazer o teu trabalho. E essa pessoa, ela tem que ser uma mulher, uma pessoa chamada por Deus, enviada por Deus. Uma pessoa que tem amor no coração pelos teus filhos e que compreende que os teus filhos são herança do Senhor. Não qualquer pessoa para ficar aí olhando as tuas crias enquanto você vai fazer as tuas coisas. Crias, não é assim. É uma pessoa que cuida dos teus bebês, das tuas crianças, dos teus príncipes, das tuas princesas, ok? Uma pessoa que inclusive você orienta, auxilia a te ajudar a fazer melhor o teu trabalho. E eu poderia ter motivos para dizer assim: agora, como eu não tenho babá, eu não vou fazer isso porque não vai dar tempo, não vou fazer isso porque não vai dar tempo. E olha que eu tenho 3. Mas sabe o que é muito bonito? Quando eu posso, eu coloco nas costas. Aqui na primeira fase você viu, e faço o que eu tenho que fazer. E quem me acompanha nas minhas redes já me viu em vários stories sair do avião com o meu bebê nas costas. E isso é muito bonito, porque quando eu coloco nas costas, ele está seguro. Nós estabelecemos um contato de confiança. Ele pode confiar em mim. Ele está aquecido e ele pode descansar junto comigo aqui nas costas. E eu não me canso de cuidar dos meus filhos. Não me canso de carregar. Isso se chama proatividade. Eu poderia dar desculpas e dizer: não, agora como eu não tenho babá, não vou fazer mais nada. E de verdade, contratar eu poderia, só que você já sabe por que a gente não contrata qualquer pessoa, entende? E outra coisa, Deus falou claramente para mim: você vai cuidar, porque nós mudamos de cidade. A nossa linda babá ficou numa outra cidade. E na cidade em que nós estamos agora, eu disse: Deus, eu preciso de uma pessoa para me ajudar com as crianças. Deus disse: você vai cuidar. E eu estou a obedecer a um mandamento, a cumprir o meu ministério com excelência. Não é fácil, dá muito trabalho, mas não me canso. É maravilhoso. Tem dias que não dou conta. Tem dias que eu já arrumei, ainda tem coisa no chão, tem que carregar. Aquilo que já estava organizado, já estava ok. Ainda tem que recolher, tem que lavar, tem que correr, tem que atender, tem que... E a tendência é ficar estressada, mas não fico. Sabe por quê? Porque a minha prioridade é cuidar dos meus filhos, do meu marido, da minha família, da minha casa. Então, se eu alimentei, cuidei, amamentei, dei banho, supri, então tá ok, orei junto, o resto eu faço devagar, uma coisa de cada vez, e o meu marido me ajuda. E talvez você pense, para aquelas que não têm marido para ajudar, muitas vezes talvez você é mãe solteira, você não tem alguém para te ajudar, o marido, mas uma mãe, uma sogra, talvez uma amiga, uma vizinha, e se você não tem, peça para Deus, acaso há alguma coisa impossível para Deus, Ele vai te ajudar. Você entende? Então a proatividade é uma característica muito importante que dá para a mulher invicta a capacidade de fazer o que ela precisa fazer sem se render aos obstáculos, sem ceder aos obstáculos. Eu me lembro de uma vez que eu fui visitar uma mulher, na verdade ela estava para vir na minha casa, eu já fui visitar, ela viria também na minha. E eu perguntei para ela: você está a vir? Você vem, tá tudo ok? Eu não sei se ela estava com vergonha, se era ok e tal, mas ela estava um pouco tímida e tudo mais. E naquele mesmo dia o carro dela estragou e ela me ligou toda aflita: ai pastora, nesse momento não consigo porque o meu carro quebrou, o meu carro estragou. E já começou a falar, é porque o carro furioso já saiu da classe toda, né? E enquanto ela falava, na hora, Deus falou claramente para mim: ela está a ser testada e está a reprovar no teste.
E aí eu disse, de onde é que está a vir isso? Continuei a conversa, continuei a ouvi-la. E ela disse, mas eu verifico aqui, se pego um Uber, se não sei o que e tal. E começou a murmurar, a reclamar, já começou a mostrar o seu lado amargurado. E aí eu disse, você quer a minha ajuda? Você quer que eu te ajude? Você precisa de alguma coisa? Ela, não, já estou estressada, já estragou, já não dá mais, não tem clima e tudo mais. Desligou o telefone. Aí Invicta sabe pedir ajuda. O tempo passou, ela queria outra vez, outro dia, só que naquele dia eu não pude atendê-la, não tinha agenda, e aí eu perdi a oportunidade de estar com ela perdeu a oportunidade de estar comigo, e agora veja, o que aconteceu aqui? Eu, no lugar dela, eu poderia pensar assim, meu Deus, eu vou dar um jeito, o carro estragou, tem um Uber, não tem dinheiro, talvez não tenha dinheiro para pegar um Uber, talvez tenha um ônibus, uma moto, uma bicicleta, vou a pé, peço uma boleia, dou um jeito. Faz alguma coisa, porque quem quer dar um jeito, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, você não pode se render aos obstáculos, senão eles vão te sugar, vão te destruir. E você quebra quando você não é proativa. E a proatividade é tão bonita que ela te dá a capacidade de calcular o impacto das tuas decisões. Aquilo que você deixa de fazer hoje vai te custar caro amanhã. Aquilo que você deixa de ser vai te trazer consequências. E às vezes não só para ti, mas para a tua família. Então é por isso que você tem que calcular o impacto das tuas decisões. E a proatividade me ajuda a calcular. Se eu não fizer isso, vai dar isso. Se eu não fizer aqui, vai acontecer aqui. Para que você acorde para a realidade e entenda. Uma mulher invicta é executora. E para executar tem que ser invicta. Para ter a coragem e capacidade de calcular os erros, os problemas, as situações, as lacunas, os pontos cegos. Isso é muito importante. E por último, uma mulher invicta precisa ser visionária. Visionária. Eu gosto muito dessa característica. Por que eu gosto muito dessa característica? Porque uma mulher invicta, ela tem a capacidade de olhar além, de ver além. E se você não tem isso, você terá dificuldades de avançar. Vais patinar no mesmo lugar, nunca irás sair do lugar. Os outros avançam, você não avança. Os outros produzem, você não produz. Os outros crescem, você não cresce. Os outros são frutíferos, você não. E o Bill Hybels, no seu livro Liderança Corajosa, ele vai dizer que visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Visão é uma imagem do futuro que produz paixão. O que você tem visto do futuro que tem produzido paixão em você ao ponto de te mover e fazer de você uma mulher visionária? O que você carrega ali no seu caderno de anotações? O que você tem sonhado ou você parou de sonhar? Talvez porque foi desencorajada e parou. Porque você talvez foi afetada por alguma situação que tirou o seu chão, porque passou por um problema muito grave, levou um golpe, passou por uma traição, não consegue superar, não consegue perdoar, não consegue mais ter a imagem de um casamento feliz, porque você recebeu um diagnóstico de esterilidade, não consegue mais ter a imagem dos teus bebês, vindo ao teu encontro dos bebês te chamando de mãe, porque você recebeu talvez uma sentença na justiça e perdeu a esperança diante daquela herança que você ia receber, daquele caso que você ia ganhar, daquela situação. E em algum momento você vê o quê? Não tenho mais nenhuma imagem na minha cabeça, porque eu estou triste, estou abatida, estou chateada, e eu quero parar aqui e dizer para ti: ei, respira fundo, estabeleça uma visão, levante-se e deixe Deus segurar a tua mão rumo a este sonho. Acaso há alguma coisa impossível para Deus? Acaso há algo que Ele não possa fazer para uma filha que geme? Por enquanto eu quero lembrar que nessa aula 2 você aprendeu que a mulher invicta é uma mulher
inquebrável, uma mulher original, uma mulher livre, uma mulher disciplinada, uma mulher proativa, uma mulher visionária que luta a partir de uma vitória. Até aqui, tudo bem? Respira, respira fundo. Talvez deve estar um turbilhão de coisas dentro de você. E eu preciso te falar, você está no caminho certo. Você saiu de muito longe para parar agora. Aguente firme. E Deus está aí a segurar a tua mão. Você vai chegar lá. Hoje você já não é quem você era ontem, ok? Você já não é. Hoje você já não é quem você era ontem. E como é importante alguém dizer isso para nós. Você está aí muito bem. Porque às vezes nos esforçamos tanto. E tudo que nós gostaríamos é alguém dizendo, você está no caminho certo. Você está aí muito bem. Você está conseguindo. E às vezes tudo que nos deparamos é ingratidão, julgamento, acusação e outras coisas. Mas eu quero parar aqui e te dizer que esse foi o conteúdo da nossa aula 2 e nesse curto espaço de tempo de aulas que nós tivemos, eu tentei te mostrar o máximo de características de uma invicta e te fazer entender que essas características, esses posicionamentos, essa postura serão essenciais para que você se torne uma invicta. E eu sei que nesse momento tem mulheres pensando se tem algo mais completo sobre isso, uma solução mais profunda para me tornar uma mulher invicta. E eu vou te dizer que sim, essa solução é o curso Invictas, o curso Invictas, isso mesmo. Mas eu vou falar mais sobre isso um pouco mais para frente, ok? Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. E sim, eu vou abrir inscrições para este curso também, ok? Mas por enquanto não vou falar sobre isso. Irei falar sobre isso nas próximas aulas, ok? E na aula 1 você aprendeu sobre os inimigos da mulher invicta. Então, se você ainda não assistiu essa aula, volta lá, ok? Volta lá. É importante até mesmo para você anotar tudo que estamos a colocar aqui, aquilo que você não identifica. Lembre-se, né? Lembre-se. Lembra dessa frase? Você lembra dessa frase? Aquilo que você não identifica, você não muda. E aquilo que você não muda pode te destruir. E na próxima aula eu vou te ensinar o passo a passo para se tornar uma mulher invicta na prática. E por enquanto o próximo episódio não chega, eu te aconselho a ver os episódios anteriores, as aulas anteriores, resumir e entrar na comunidade do evento lá no Facebook. É só clicar no botão em azul aqui abaixo e entrar na comunidade do Facebook. Você vai encontrar lá um exército de mulheres invictas que tem se levantado de uma forma relevante. Compartilhe quais têm sido as tuas experiências. Compartilha mesmo quais têm sido as tuas experiências, como tudo isso está sendo para ti, o que mais te chamou a atenção. Me diz o que você está achando, ok? Esse feedback é muito importante. Participe. Eu vou procurar responder o máximo de perguntas, de colocações, de testemunhos e nós nos vemos na aula 3. Eu era perdida, eu era extremamente triste, como eu já disse. E hoje eu começo a entender o meu real chamado. E o Invicta para mim foi transformador, foi um divisor d'águas. Eu comecei a descobrir que os traumas fez com que eu anulasse a minha identidade. E o Invictas para mim, ele foi um divisor de águas, porque eu vi como uma oportunidade, né, de me reencontrar, né? E assim que eu me sinto hoje, renovada, reencontrada. Quando cheguei no Invictas, eu cheguei totalmente desmotivada, totalmente desanimada, por processos que eu passei lá atrás. Mas o Invictas me fez ter ousadia de ir lá e retomar os meus sapatos. Antes do Invictas, eu tinha muita dificuldade de executar os projetos que o Senhor colocava em meu coração.